falar um pouquinho sobre hierarquia da mitigação para manutenção de serviços ecossistêmicos nas áreas de influência de projetos minerários. Esse nome, assim, eu tive que dar esse nome rapidamente, eu não tive tempo nem de analisar muito bem, né, o título da palestra. Mas, enfim, eu sou Flávia Toledo, eu sou gerente de meio ambiente da Belo Lítio, que é uma empresa do grupo Latin Resources, australiana, e a gente está com um projeto de lítio no Vale do Lítio, em Salinas. Tá? Bom, pode passar o próximo, por favor? Desculpa, eu estava achando que era de lá. Bom, como já foi falado aqui, né, várias vezes, a mineração ela existe, né, ela é essencial. Adorei o vídeo do Gustavo, achei excelente, tem que ser divulgado. Realmente, a gente precisa de defender a mineração, porque ela está desde a hora que a gente nasce com bisturi. Então, assim, a gente necessita. Né? Às vezes, as pessoas falam, você trabalha com mineração, então você faz apologia, lógico. Não, gente, ela é necessária. Ou então, a gente volta para as cavernas. Né? Inclusive, a agricultura, eu sou agrônoma de formação, né? A agronomia, né? A agricultura, ela precisa, né, de minério, ela necessita todas as tecnologias, a medicina, né? Então, ela é extremamente importante, né, o motor de crescimento, né, e de bem-estar, mas ela, sem dúvida, causa impactos. Né? E eu vi uma fala recente de um promotor do Ministério Público Federal, que ele fala que a mineração ela realmente é perigosa, mas ela é inafastável. Eu achei interessante, porque é isso. Né? Eles estão ali realmente trabalhando junto com a comunidade, os impactos existem, a comunidade existe. A gente, enquanto mineradores, né, da mineração, sabemos dos impactos, conhecemos eles e precisamos trabalhar da melhor forma possível, né, monitorando e avaliando todos esses possíveis danos. Né? Alguns impactos, né, a gente sabe que eles são, né, potenciais, são acumulativos, a gente descobre isso durante o EIA, né, a gente faz um estudo de uma região, a gente sabe ali quais são os possíveis impactos. Hoje, com as mudanças climáticas, com algumas alterações, aí, algumas surpresas, a gente pode ser pego de surpresa, mas, de modo geral, a gente não é pego de surpresa. Né? De modo geral, as empresas sabem quais são os riscos, sabem quais são os problemas que ali existem. Né? Ou, pelo menos, deveriam saber se fizeram um bom estudo de impacto ambiental. Né? Ainda que a gente não estude, nem é obrigado a estudar aspectos bem detalhados, como, por exemplo, a microbiota de um solo, né? A gente realmente precisa de levantar os principais problemas e riscos possíveis daquele projeto. Serviços ecossistêmicos, né, são todos os serviços que a gente usa da natureza. É a água, a fauna, a flora, tudo que o ser humano precisa do meio ambiente, todos nós precisamos, a comunidade também, que está ali na área daquele projeto, né, tem seus serviços importantes e vitais. Hierarquia da mitigação, vou falar um pouquinho aí nos próximos slides. E gestão e transparência. Né? É interessante, é um paradoxo, né, a gente ouvir que, nos dias de hoje, com tanta tecnologia, né, os ramos não se comunicam, as empresas, os grupos não se comunicam. Né? Porque há 20, 30 anos atrás, um pouquinho mais, existia rádio, televisão e telefone. Né? Hoje, a gente tem a tecnologia na palma da mão, né, para praticamente tudo, inclusive nos monitoramentos em campo. A gente tem hoje acesso à tecnologia. Hoje, como a gente viu aqui, várias empresas trazendo para a gente as informações dos seus trabalhos, né, ela está aí para a gente poder fazer essa comunicação. Então, a gente precisa realmente, como a gente vai falar também mais na frente, se comunicar, né, usar a ferramenta da melhor forma possível. Como já foi colocado aqui também, né, a gente, para trabalhar com sustentabilidade, a gente trabalha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Né? Eu destaquei 2 principais aqui, porque, quando a gente fala de impactos, né, e comunidades, a gente traz principalmente o 11 e o 15, ainda que todos sejam interligados. Né? Quando a gente causa impacto numa determinada região, na água de um rio, que impacta a agricultura, a gente está impactando a fome, né, ali a disponibilidade de alimentos. A gente está vendo isso até lá no Rio Grande do Sul, quando afetou a questão de toda a agricultura, né, a cadeia agrícola, o Brasil começou a importar arroz, né, porque vai afetar ali a cadeia produtiva, alimento. Enfim, são todos, de modo geral, interligados. Né?
o trabalho, né, a questão de segurança alimentar, de água. E um outro aspecto que eu trouxe aqui interligado, né, que a gente tem uma interface muito forte com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são os padrões de sustentabilidade da EFC. Como foi colocado, né, já aqui no nosso painel, né, a gente trabalha normalmente com financiamentos, né, os grandes projetos de mineração são financiados, e esses financiamentos de bancos, né, seguem diretrizes, né, de sustentabilidade. E o AFC definiu 8 padrões de sustentabilidade. Eu trouxe os 4 principais aqui, associados, né, a ecossistemas e comunidades, nessa interface. Primeiro, o PS1, que está relacionado a impactos socioambientais, ao monitoramento, ao levantamento dos impactos daquele projeto, eficiência dos recursos de prevenção de poluição, saúde e segurança da comunidade, né? Se a gente não tem uma água de qualidade, se a gente tem um solo contaminado, se a gente tem um ar poluído, a gente não consegue ter a garantia da saúde daquela comunidade, e conservação da biodiversidade e manejo sustentável dos recursos naturais. A questão da hierarquia da mitigação ela é abordada no PS6, né, que é esse estándar relacionado à biodiversidade. Bom, impactos versus serviços ecossistêmicos, né? Todos os serviços ecossistêmicos eles existem quando existe um equilíbrio naquele ambiente. No momento que um projeto, né, traz impactos, ele começa a afetar a todos os possíveis serviços que aquele ambiente traz. Quais são esses serviços ecossistêmicos? De regulação de danos, de doenças, de danos naturais, climática. A gente está vendo aí a questão da regulação climática, né, sendo alterada aí por diversos impactos cumulativos ao longo das décadas e do século passado, principalmente. Provisão. Né, a provisão é o mais fácil da gente ver, que é a água, é o alimento, né, são as frutas, são as caças, a madeira, né, que a gente tem hoje das florestas. Culturais, né, a água, por exemplo, né, ela está muito associada aos diversos processos culturais aí na sociedade como um todo, inclusive de lazer, né, e suporte. Né, e aí a gente tem, por exemplo, a questão da formação do solo no suporte da produção florestal. E aí eu apontei alguns principais impactos específicos em alguns desses serviços ecossistêmicos, que são comuns a praticamente todo projeto de mineração implantado numa área natural, que normalmente é. Dificilmente você vai ter um projeto de mineração numa área já impactada, numa área já danificada. É muito difícil isso acontecer. Né? Eventualmente, você tem alguns projetos que são em áreas agrícolas, né, que já foram impactadas pela agricultura, mas, por exemplo, minério de ferro geralmente está associado a campos rupestres e geralmente não tem nenhuma agricultura que sobreviva, né, a um solo, né, ferruginoso, a um solo de campo rupestre. É muito pouco, né, você tem a pecuária, mas muito escasso. Então, água, né, a poluição da água, alteração dos recursos hídricos, ar, poluição do ar, né, de modo geral, as empresas trazem poluição, ainda que de partículas suspensas, né, em função do seu movimento de maquinário e de explosivos. Solo, né, a gente acaba impactando o solo a partir da supressão de vegetação naquele local. E, de modo geral, as florestas associadas também à supressão. Né? Então, esses são os principais que eu citei aqui, relacionados, de modo geral, a grande parte dos projetos de mineração. E fauna, né? A fauna, quando ela é alterada, ela pode afetar as comunidades, né? Com risco, inclusive, né? Excesso de cobras, serpentes, que se deslocam para aquelas comunidades mais próximas. E polinizadores, né? Eu não preciso de falar aí para vocês sobre o papel importante de polinização. Eu vou falar rapidamente aqui, acabei colocando muito texto, né? A gente acaba se empolgando, e o tema, né? Ele é muito extenso, né? Eu vou falar mais aqui nessa imagem aqui, né? O que é a hierarquia da mitigação? É uma proposta, né, feita para que a gente possa trabalhar os ecossistemas de uma forma a menos impactar e com menos recursos econômicos. Então, um velho ditado, né? Mais vale prevenir do que remediar. Então, é isso aqui.
É melhor que a gente previna o impacto, o dano, do que depois, lá na frente, ter que remediar. Então, a primeira ação, né, dentro de um projeto de mineração, né, dentro de um projeto de mineração e outros projetos também, né, que queira aplicar, que possam aplicar, é evitar, né, o impacto sobre um determinado ecossistema, de um determinado ambiente que seja relevante e importante. Né, se a gente tem uma área de projeto, você tem uma floresta, uma Mata Atlântica, e tem uma área de pastagem, onde é que você vai implantar o seu projeto? Na área de pastagem. Exceto, né, se você tem uma estrutura como a cava. Ali, realmente, você não tem como mudar. Ela vai ter que ficar por ali mesmo. Minimizar. Né? Se você não consegue evitar o impacto naquela vegetação, naquele ecossistema, você tem que atuar, trabalhar para minimizar os impactos. Como assim? Né? Se você vai suprimir, você vai trabalhar com resgate de fauna, resgate de flora, para que você possa, lá na frente, reestruturar, né, retificar, fazer a restauração daquele ambiente ou de um ambiente próximo, né, como uma medida de compensação. Né? Então, a gente atua aqui, é mais ou menos igual aquele triângulozinho de saúde e segurança, que você começa usando o seu EPI, né, vai mudando para as estruturas mais caras, né, mas o principal deles é o quê? É você evitar o risco, né, você usar um EPI para se proteger. E aqui é a mesma coisa, você evita o impacto. Se você não consegue evitá-lo, você vai minimizar. Aí, se você não conseguiu minimizar, você vai ter que restaurar, retificar aquele ambiente. E, por fim, no final de tudo, se você não conseguiu resolver, aí você vai ter que realmente compensar, né? Que é a compensação, que tem de várias formas. A mineração é um dos empreendimentos que mais tem compensação minerária, compensação florestal. Né? Então, a gente... independente da hierarquia da mitigação, a gente já tem que compensar, né? Já existe a compensação. Mas aí, se você, né, tem outros impactos, é importante que a gente tente trabalhar dessa forma. E aí, por quê? Você vai evitar, né, os impactos na comunidade a partir de redução de impactos também nos ecossistemas e biota. Bom, eu trouxe aqui um detalhamento um pouquinho maior. Né? Aqui é uma área de um projeto, do nosso projeto. Tá? E aqui a gente tem uma área de vegetação, de Mata Atlântica, de floresta estacional, e uma área já degradada pelo projeto. Aqui a gente tem a área da cava. Né? A gente não tem como evitar essa área. Mas as outras estruturas do projeto, a gente pode locar nessa região. Então, eu trouxe aqui alguns detalhamentos. Por exemplo, né, se a gente não consegue evitar a área de floresta, e a gente precisa realmente suprimir, os custos de supressão para 1 hectare, não é só supressão, tá, gente? É todo o contexto. Chega a R$ 660 mil por hectare. Quando você coloca o custo da supressão, o custo do resgate de fauna, o custo do resgate de flora, o custo da compensação, da manutenção desse projeto de compensação, ele pode chegar a R$ 660 mil por hectare. Então, é muito importante que a gente pense 2 vezes antes, né, de fazer realmente a supressão. E, se a gente pode optar por evitar aquele impacto, né, fazer essa alteração, esse ajuste. E, caso não, a gente parte para as outras medidas. Né? E aí, a minimização ela entra muito... A minimização ela entra muito na questão das tecnologias. Né? Então, a gente tem, por exemplo, ruído, poeira. Quais as tecnologias que a gente tem hoje disponível para diminuir poeira? Polímeros, né? Só umectação. E essas tecnologias, né, esse investimento, ele pode realmente trazer uma economia para o projeto futuro. Né? Quantos projetos são paralisados em função de poeira? Né? Em função de uma economia inicial, né? Tipo, eu não vou trabalhar com umectação porque é caro. E aí você tem paralisação de um projeto, seja na fase de implantação ou de operação, de 3, 5 dias. Imagina um projeto implantando, os custos de uma implantação paradas durante 5 dias, ou o custo de uma operação paralisadas por 5 dias. Né? O que será mais vantajoso? Né? Você parar. E a reputação da empresa também, né? No momento que você segue com a estratégia equivocada, né? De não trazer as melhores medidas de minimização. Bom, já me apontaram 5 minutos ali, vou ter que acelerar um pouquinho aqui. Vamos lá. Já falei da restauração, dos valores, né? E compensação também é muito caro. Né? A compensação ela
Normalmente, de Mata Atlântica, você trabalha aqui, né, em Minas Gerais, de 2:1, alguns estados até com mais, né, 5:1 no Rio. E os custos disso. Por exemplo, uma RPPN ela é para a vida toda, né, ela é eterna. Então, você tem que estar ali fazendo a manutenção, todos os cuidados para essa estrutura. Então, mais para mostrar realmente a importância de você trabalhar com o evitamento, a minimização, a restauração e, por final, a compensação, além daquelas que já são obrigatórias. E quais os catalisadores, né, para a gente trabalhar com a hierarquia da mitigação? Financiamentos, como eu já coloquei, né, a gente tem hoje os padrões da IFC, princípios do Equador, que precisam ser cumpridos para poder manter o financiamento. As empresas que recebem financiamento elas são auditadas continuamente, auditorias trimestrais, semestrais, mostrando que você realmente está trabalhando, atendendo e cumprindo esses requisitos. Os desastres ambientais que a gente sofreu, né, recentemente, né, eles são indutores para a gente trabalhar da melhor forma possível, da forma correta, seguindo as melhores diretrizes internacionais. O Conselho Internacional de Mineração e Metais, ele tem ali nos seus membros os líderes das maiores empresas globais, né, e se comprometeram a trabalhar com a hierarquia da mitigação. O IBRAM também, ela assumiu um compromisso no setor mineral em 2019, na Expo IBRAM, trazendo aí uma declaração, né, de cuidados aqui. Eu não sei se tem hoje representantes da Vale, da Anglo, enfim, todas as grandes empresas e outras fazem parte dos grupos técnicos que trabalham todos esses temas, né, que é segurança operacional, mitigação de impactos, relacionamento com comunidades, inovação, água, gestão de resíduos. E, por fim, para acabar aqui, né, para a gente finalizar, os compromissos que a gente tem hoje, né, de mineração. Diálogo e planejamento. Né? A gente falou hoje sobre comunicação. Hoje, né, o diálogo ele precisa ser realmente... a gente precisa de estar dentro da mineração, vendo, ouvindo, né, analisando os impactos, analisando as demandas da comunidade, para poder buscar realmente a estabilidade, né, desses serviços ecossistêmicos que eles precisam. A gente tem vários aspectos, né, eu trabalhei principalmente com a questão do ecossistema, tá, mas a gente tem vários outros aspectos sociais que são importantes e relacionados no SG, né, geração de renda, geração de emprego. Mas, aqui, finalizando, né, a importância do monitoramento dos nossos impactos, buscando realmente ouvir a comunidade e fazer a manutenção, né, de todos os ecossistemas que a gente tem naquele ambiente que a gente está se implantando. Tá? Aqui são duas fotos lá do projeto. A gente ainda não começou a implantação. A gente está na fase ainda de obtenção de licença. E a gente tem uma interface muito grande com a comunidade. A área ambiental tem uma interface muito grande com a área social, para poder realmente já ouvir e tentar trabalhar nesses processos antes da gente começar a implantação. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, eu tentei acelerar um pouquinho, né, pulei algumas informações aí, mas acho que deu para passar a mensagem da importância realmente de trabalhar com o monitoramento, com a hierarquia da mitigação. Não sei se ficou claro para vocês, né, sobre essa importância. Né? Eu acho que ela é pouco comunicada. Né? A comunicação realmente ela é importante, né, para a gente poder ter realmente os projetos, né, de mineração mais bem aceitos pela comunidade. Né? Das diretrizes, né, do IBRAM, né, nessa carta que ele escreveu na Expo IBRAM, em 2019, foi justamente tentar quebrar um pouco, né, esse questionamento, essa dúvida, essa incerteza que as comunidades têm de cada projeto que chega nas comunidades. Então, era isso que eu tinha para passar para vocês.